Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio do nosso Famílias Raras, esse podcast que tem um propósito de levar informação, palavras de superação, palavra de apoio, ser uma voz para lutar por as famílias que têm aí as suas crianças, seus adolescentes com doenças raras, ultra raras, e para trazer para cada um também algumas histórias que venham tocar o coração, venham levar para as famílias que vão assistir, ou estão nos assistindo, ou irão nos assistir, algo que venha contribuir com a sua jornada. Nós sabemos que é desafiadora, mas é extremamente importante a gente unir. Tem uma frase que a gente costuma falar e a gente tenta viver sempre ela, que juntos nós somos mais fortes. Então, essa grande família que nós estamos construindo, que é o Famílias Raras, ele tem esse propósito de acolhimento, ele tem o propósito de ser a voz que vai lutar, vai brigar pelos nossos direitos enquanto famílias. Se você não assistiu a série que eu comecei a falar sobre os desafios de uma família que tem uma criança rara, assista lá no nosso Instagram, você vai ver ali. A gente selecionou alguns desafios dos inúmeros desafios que tem. Para quê? Para trazer realmente uma informação, principalmente para você que não tem uma criança rara. E hoje, mais uma vez, recebendo na nossa mesa aqui a Lohane e a Angélica, e hoje elas vêm falar para a gente um pouquinho de algo fantástico que elas criaram a partir da experiência delas. Mas antes eu queria te convidar, como sempre, a compartilhar com o maior número de pessoas esse episódio para que outras famílias venham receber todo o conteúdo, toda a informação que elas vão trazer aqui para a gente. Eu te garanto, é fantástico. Você vai ver que elas desenvolveram um trabalho muito bacana, muito legal, que tem ajudado outras famílias. E eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando nesse momento de receber toda a informação que elas vão trazer aqui para nós. Então, nos ajude aí a fomentar, a multiplicar a informação, porque informação salva vidas. Então, nós estamos trazendo uma informação consciente, uma informação importante que vai ajudar essas famílias. Então, nós contamos com você. Meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. Muito É obrigada. mais um prazer, né, de falar com vocês. Nosso primeiro bate-papo foi muito legal, foi muito bom ver a história de vocês. E eu agora estou uma ansiedade positiva de ouvir vocês contar para nós sobre o propósito que vocês criaram juntas aí. Que legal, sejam muito bem-vindas à nossa mesa do Famílias Raras. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de volta. Obrigada, André. Para a gente começar nosso bate-papo, né, faz uma pequena apresentação de vocês aí, só porque talvez tenha algum pai, alguma mãe aí que não viu o primeiro episódio e assista lá o primeiro episódio. Você vai ver lá no Histórias de Amor Raro, a história da Angélica e da Lohane. Então, apresenta aí, Lohane, depois a Angélica também, para a gente começar a falar do nosso propósito. Nossa, não de vocês, que é nosso, né? Já pra você ver. Já estou me sentindo parte do propósito aí, gente. Bom, olá a todos vocês. Meu nome é Lohane, eu sou psicóloga, sou mãe de duas crianças, sou mãe da Laila, que está com Deus, né? E sou mãe da Thalita também, que está comigo aqui. Thalita tem 2 anos de idade e seguimos aí nesse propósito, né? Um propósito que nasceu no coração da Angélica, e aí ela me colocou, me adotou para esse projeto também. E que tem já gerado muitos frutos desde o início. É isso. Olá, pessoal. Meu nome é Angélica. Eu sou professora e também trabalho com elaboração de material formativo. Sou mãe de gêmeas, da Juju, que mora com o Papai do Céu, e da Vitória, que está comigo, e é um prazer estar aqui novamente. Que legal. Meninas, para a gente falar um pouquinho aqui do projeto de vocês. Primeiro conta para nós como que vocês se conheceram, né? Dá um resuminho do que foi o primeiro episódio, só para o pessoal ficar aí sintonizado. Como que vocês se conheceram? Quem tem que responder essa é a Angélica. Eu cheguei na UTI primeiro com as minhas gêmeas, e quando tinha mais ou menos 3 meses que eu estava lá, a Lohane chegou. E eu, mãe de gêmeas, Lohane também mãe de gêmeas. Quando ela chegou, eu já tinha perdido a Juju. E eu estava lutando com a Vitória. A Vitória lutava pela vida ainda em estado grave. E uns 2 dias antes de a Lohane chegar, tinha falecido um bebê de 8 meses de uma mãezinha que eu tinha me aproximado muito. Então eu estava com muita raiva.
E eu falei com uma outra mãe que ficava na mesma sala comigo, eu falei, eu não quero conhecer mais ninguém. Todo mundo que chegar aqui agora, eu não vou conversar, eu não vou dar moral pra ninguém. Eu não quero saber o nome de criança nenhuma e eu não quero conhecer mais nenhuma criança. Porque eu sofri muito, e eu só pensava assim, gente, a próxima é a minha. Porque ela estava em estado grave. Então eu falei, eu não quero conhecer mais ninguém. E aí chegou a Lohane, mãe de gêmeas, com as duas gêmeas vivíssimas ali. O alto do meu E, privilégio. e eu e outra mãe que estava lá, a gente também era mãe de gêmeas, ela também já tinha perdido uma das gemelares. E parece egoísmo, mas eu não sei explicar o sentimento. O sentimento era de que eu não queria conhecê-la, porque eu não queria saber de mais uma história. E além disso tudo, ela era mãe de gêmeas e tava com as gêmeas dela lá, então deixava ela lá naquele outro quartinho, enquanto eu e a outra mãezinha ficava lá com as nossas, uma gêmea cada uma, né? Uhum. Só que a Vitória passou muito mal um dia, ela desaturou, estubou e teve que entubar de novo, e eu estava na salinha dos pais chorando. E quem foi me consolar? Lohane. E a nossa amizade surgiu daí. E aí, passado pouco tempo, a Laila, filha da Lohane, foi transferida para o quartinho da Vitória. Então ficaram três mães de gêmeas juntas, cada uma com uma gêmea. A única diferença era que a Lohane tinha uma gêmea em casa e a gente não tinha. Mas ficamos nós três. Que Como que foi legal. para você? Bom, para quem não está dentro desse cenário, pode ser uma maluquice, né? Pode parecer uma coisa absurda, mas quando a gente está nesse contexto de UTI, os nossos privilégios, eles mudam de lugar. Então, você está ali num contexto, você já está na UTI. Dentro da UTI, o fato de eu ter duas filhas vivas era um alto privilégio, né? E ainda que outras pessoas olhassem, por exemplo, iam pessoas muito às vezes, quando podia, né, fazer a visita, eu tava ali, olha minhas filhas, né, olha o tanto que elas são lindas, e eu via o olho da pessoa mudar. Olhava para as minhas filhas e já vinha aquele olhar de pena. Nossa, elas são pequenas, né? Não, mas vai ficar tudo bem. Como se na cabeça da pessoa vai dar tudo errado, né? Eu conseguia ler dentro da cabeça da pessoa. É, mas para mim, num contexto de UTI, crianças com 33 semanas, crianças com mais de 1 quilo, eu estava privilegiadíssima, né? E aí eu me sentia fora do direito também de ter contato com a Angélica, porque eu pensava, gente, a minha presença já é dor para ela. Eu tinha isso, eu nunca tinha conversado com ela, mas eu tinha isso na minha cabeça. Só o fato de eu existir aqui e de eu estar no meio de duas incubadoras já pode fazer ela pensar, nossa, então ia ser assim? E aí isso me fritava, né? Uma parte de mim falava, não vou ter contato também, porque eu não quero, eu quero só existir aqui, ó, eu e elas. Eu não quero causar mais dano do que a minha própria presença já causa. E houve esse dia aí que eu vi ela ali, né, na sala dos pais, chorando, escrevendo. Ela só escrevia. Escrevia, a cara fechada. A colega dela que. Colega não, é amiga. A amiga dela que ela contou era uma pessoa um pouco mais aberta, então a gente já tinha trocado umas palavras mais Angélica aqui, ó, fechadíssima. Mas eu olhei pra cara dela e falei, vou conversar com ela sim. Sentei lá, falei o que eu queria, fui embora. E desde então, ela não me larga mais. Ficou insuportável, não me larga mais. Tô E é brincando. legal essas amizades da salinha dos pais, né? Assim, É. que realmente a gente também tem um casal que a gente tornou muito amigo, que é o Kleber mais a Gleice, que até hoje a gente fala, a gente tá junto, e então até é bacana, a gente Muito. mudou, né, a nossa realidade. Porque foi todo mundo parar na UTI, todo mundo automaticamente na salinha dos pais. Agora a gente se tornou amigos, a gente frequenta a casa um do outro, então isso é legal. Parabéns aí pela amizade. E eu sei que essa amizade aí, ela veio se tornar um grande propósito depois. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Talvez você não conheça, gente. As meninas têm um vídeo chamado Mães de UTI, que veio a partir de uma vontade, não, de uma realização de escrever um livro para trazer as vivências de UTI. Hum. Como que isso nasceu, gente?
Já entendi que a nossa amiga escritora é a, Exato. é a Angélica, né? A das letras, A das então, o letras, sonho né? nasceu nela. Como que começou isso aí? Conta pra nós. Começou com a minha primeira semana na UTI. Na primeira semana de UTI, eu estava com muitas dores, eu tive uma infecção pós-cesárea. Meu corte ele abriu quase que inteiro. Então eu não podia ficar indo tanto, mas todas as vezes que eu ia, eu me sentia muito sozinha. Porque quando eu cheguei, eu era a única mãe de gemelar que tinha perdido uma neném e até então eu não tinha visto outros bebês falecerem na UTI. Então, eu estava com uma sensação de por que comigo? E por que está acontecendo comigo? Eu não estava entendendo. Por que que eu tentei engravidar por 3 anos? Por que que a FIV deu certo de primeira? Por que que minha filha sobreviveu em bolsa rota por 2 meses e faleceu com 6 horas de vida? E aí, no nono dia de UTI, chegou essa nossa terceira amiga, que tinha a mesma história que eu. Ela chegou com uma gêmea, a outra gemelar dela também tinha falecido, e aí eu falei: Poxa, não é só comigo que acontece, eu não estou sozinha. E isso fez total diferença para o meu período de UTI. A vida dela, ter conhecido ela no nono dia, fez total diferença, porque eu vi que eu não estava sozinha, que eu não tinha sido escolhida, não era um azar meu, existiam outros casos assim, e agora ela era lutar pelas meninas que tinham ficado. E aí, quando eu conheci a Lohane, a contragosto, que tinha a mesma história, e a Laila foi ficar no nosso quarto, a Laila, ela tinha uma beleza. Você olhava pra ela e falava que neném linda. Ela era radiante, assim. E a gente se apaixonou muito pela Laila também. E quando essa terceira mãezinha saiu, ela teve alta mais cedo que nós. O bebê dela teve um pouco menos de intercorrências. E aí ficaram as duas graves, né? Vitória grave e Laila grave. Eu me aproximei muito da Lohane e eu tinha o hábito de, quando as coisas estavam muito ruins, eu ia para a sala dos pais e jogava tudo no papel. Porque isso alivia muito, inclusive fica a dica para mães e pais de TI. Leva um caderninho, porque na hora da angústia, que você não tem com quem conversar o que fazer, escrever faz muito bem mesmo. E eu já tinha o costume de escrever diários e eu comecei um caderninho que eu tinha aqui em Uberlândia para fazer o diário de UTI da Vitória. Então eu falava: estou aqui sentada na salinha dos pais, Vitória está lá na UTI saturando tanto, hoje aconteceu isso, os médicos disseram isso, como eu estava me sentindo. E aí, quando ela começou a melhorar, e essa sensação de eu não estou sozinha era visivelmente muito importante para mim, eu decidi que aqueles papéis iam virar um livro. Então eu decidi, eu vou escrever a história da Vitória quando eu sair daqui, para mostrar para as pessoas um testemunho de fé e esperança, porque ela estava vencendo e tudo mais. E aí a Lohane, nesses tempos de conversar dentro da UTI, porque as incubadoras ficavam a menos de 2 metros de distância. Aí a gente ficava conversando o tempo inteiro. Ela me contou que gostava de escrever, que gostava de revisar, que tinha um amor ali pelas letras. E aí eu tive alta, a Laila ficou, a gente saiu, só que meu pensamento ficava na Lohane e na Laila o tempo inteiro. Parecia que ainda tinha uma parte de mim com elas lá. E aí um dia eu vim visitar a Lohane em Uberlândia, fiquei com saudade dela, falei, vamos marcar um café de fora do hospital, porque o café de fora do hospital fazia muito bem pra gente. E aí eu falei, olha, eu tenho um convite muito maluco pra te fazer. E ela tava assim, faltava pouquíssimos dias pra Laila fazer a cirurgia. Então foi o convite na hora mais errada do mundo. E eu Ou falei, na mais certa, né? ou não, né? Ou na Eu falei, melhor. amiga, eu tenho um convite muito, assim, diferente pra te fazer agora. Se você não quiser aceitar, não tem problema e não precisa me responder agora. E eu acho que ela pensou, é doida, né? E eu falei, eu tô escrevendo um livro contando a história da Vitória. Eu queria muito que você escrevesse esse livro comigo, contando a história da Laila. E aí ela não me respondeu assim de imediato, mas também não demorou muito pra eu dar o sim dela. E aí a gente começou com o propósito, né, de escrever um livro, a gente deu uma meta de data, ó, tem que estar pronta até tal mês, e a gente cumpriu lindamente essa proposta. Ela inclusive, terminou a escrita dela antes de mim, e a gente juntou isso no Word, deu aquele monte de páginas, são 300 páginas, Olha assim, de só. Word, porque a história, ela é totalmente detalhada, tudo que Tem tudo. aconteceu com as meninas em mínimos detalhes, assim, e a gente correu atrás de editora, ficou em dúvida se a gente publicava físico ou e-book, mas nós duas não gostamos de e-book, então a gente achou meio
hipócrita, assim, de publicar uma coisa que a gente não gosta. Aí a gente achou uma editora para fazer o físico, que é o nosso sonho. Então ficou um livro que são dois em um. Um livro extenso, porque são dois livros, duas histórias divididas em parte 1 e parte 2. E ficou lindo, assim, é nosso xodó. E a gente já tem projeto futuro de segundo livro. Olha. E o Esse ela não me deu a opção, É, tá? esse já nada. foi assim. Ah, tudo bem se você disser não, não aconteceu mais. Esse já foi, amiga, vamos escrever um livro. O segundo livro sobre tal assunto. Não tinha escolha. Tô achando interessante que ela tá lançando isso aqui para ter Tá testemunhas, vendo? né? Porque Ficou agora gravado. é, Tem a frase, fala, ó, tem gravação? Tem gravação, tem áudio. Vai sair em 2025. Jesus. E a gente criou um Instagram, que é o Mães de UTI Book, para divulgar o livro, só que ele tomou uma proporção maior. Ele atingiu muitas mães que estão na UTI ou que passaram pela UTI, e as nossas postagens acabaram acolhendo essas mães de um jeito muito especial. E aí aquela frase lá do início da importância de não se sentir sozinha também chegou para as mães do Instagram, porque elas dizem, né, falam pra gente que elas não se sentem sozinhas quando leem as nossas postagens e veem que a gente também já passou por isso e que elas estão passando por isso também, e acaba gerando um compartilhamento muito legal ali. Bom, do lado de cá, eu sempre tive a escrita como a minha melhor linguagem, sabe? Assim, eu me organizo pela escrita, eu tenho cadernos e cadernos de escrita desde criança, eu sempre gostei de poesia, eu sempre gostei de escrita autoral, de leitura, enfim. Esse é meu mundo. Eu adoro isso, sabe? Eu me organizo escrevendo. Então, isso faz parte da minha vida desde sempre. Eu amo fazer isso, mas eu fazia isso sempre para mim. Eu pensava na possibilidade de publicar alguma coisa, mas era algo que ficava ali. Vamos vendo, né? Ah, vamos vendo. Quem sabe? Quem sabe um dia. E eu adorava fazer isso aqui, já era suficiente para mim, escrever para mim própria. E aí a Angélica chegou com os dois pés na porta, com essa proposta, realmente assim, em um momento chave da minha vida. Eu sou uma pessoa muito racional, muito pé no chão, mas eu senti confiança para tomar esse passo e por isso eu disse sim, porque era possível, né? E eu falei para ela, olha, eu consigo fazer isso daqui, quero escrever porque eu considero que a história das meninas, a história da Laila e da Thalita é uma história que merece ser compartilhada e que vai fazer diferença, ela vai transformar a vida de quem lê, sabe? Simplesmente pelo fato de que ela é incrível mesmo. A história delas é incrível e a história delas cria identificação com tantas outras histórias que seria uma pena se ela não fosse compartilhada. Então não tinha como dizer não. Era uma proposta irrecusável. E aí fizemos a escrita para mim. Eu escrevi logo após o meu luto, de fato, assim, né? Logo após a Laila ter falecido, ela faleceu em março. Eu iniciei minha escrita em abril. E aí escrevi, vomitei aquele livro. E por estar tão próximo do período da UTI, ele foi fresco. Ele tinha detalhe, eu enxergava as coisas que eu escrevia, sabe? Era como se eu tivesse ali a fotografia do que eu estava escrevendo. Então, é um livro cheio de emoção, cheio de sentimento. Assim como a escrita da Angélica, embora tenhamos escritas diferentes, a escrita dela é toda apaixonada também. Li várias vezes sei de cor. E é isso. É isso. Legal. E dentro desse processo de escrever, colocar aquilo que vocês viveram, né, como você falou, você estava tão fresco. Sim. Como que foi lidar com a questão de colocar em um livro a maior experiência de vocês? Como é que foi isso, emocionalmente dizendo? Como é que foi isso, família? Foi algo assim bacana? Foi desafiador? Como foi isso para vocês? Como é que vocês lidaram com essa situação? Bom, para mim foi terapêutico, sendo sincera. Como eu disse, né, a escrita é a minha forma de organizar minha cabeça. Então, juntei o útil ao agradável. Falei, já que eu tenho que escrever, já que eu tô de luto, já que eu tô aqui toda turbilhão de coisas, angústia gigantesca de ter perdido uma filha, ao mesmo tempo, tenho essa filha aqui
que me chama o tempo todo, que me chama para a vida, mas também me chama para responsabilidade. Ela não tem a responsabilidade de me ressuscitar, mas ela me ressuscitou todos os dias, a todo momento, a cada choro, a cada riso. Só que também era uma responsa minha, né, de cuidar dessa criança e viver o meu luto. Então, todo um monte de pratos aqui que eu tinha que segurar, fora as outras responsabilidades da vida, né, que a gente não deixa de lado. É, Então, usei a escrita para canalizar o meu luto. Falei, é aqui que eu vou viver o meu luto. É quando eu estiver sentada, Thalita tá dormindo, tá tudo ok, na medida do possível. É aqui que eu vou viver meu luto. Então, escrevia, jogava para fora, jogava, chorava, chorava. E ali eu vivi, sabe? Então, para mim, isso foi terapêutico, foi importante. E por isso terminou tão rápido também, Uhum. né? Pra mim também. Sabe quando você lembra de episódios, quando vai dormir, principalmente? E aí vem uma intercorrência, vem outra. Isso no primeiro ano é muito fresco, né? Então, colocar isso tudo no papel é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Tá tudo ali, organizado ali. Fechei. Pronto, sabe? Apesar de que nunca vai estar pronto na nossa cabeça, É. Uhum. Como mas esse livro também foi escrito, reescrito, se deixasse, a gente ainda botava porque uns vai sempre capítulos, lembrando né? de mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando acabou, mandou para a editora, a revisora olhou, chegou um momento que nós duas decidimos sentar para ler juntas, uma lendo para a outra em voz alta. Então, ela lia um capítulo em voz alta, eu li o outro. Esse período foi difícil. Acho que a gente nunca imaginou o quanto seria difícil. Mas eu acho que também tem uma coisa que, quando a gente vai fazer as coisas para Deus, porque esse é um propósito assim, a gente não quer ficar rica com esse livro, a gente não pensa financeiramente nele de forma alguma, até porque publicar no meio editorial hoje em dia é muito difícil Sim. e financeiramente não é algo que vale a pena, mas a gente queria o físico e correu atrás disso. Mas parece que por ser um propósito para Deus, e o nosso foco é se ajudar 30 mães, se 30 mães, a gente costuma falar, pegar a lei e falar, meu Deus, eu não me sinto sozinha porque elas também passaram por isso, nosso propósito está cumprido. E ao mesmo tempo parece que passar por todo o processo até agora, ele ser publicado, teve alguns percalços por ser para Deus. Consegue entender, André? Uhum. Parece que teve umas lutas assim, umas dificuldades por ser para ele. Sim. Mas a gente nunca desistiu. E essa Algumas foi, batalhas que a gente sim, a tem que gente teve vencer. umas batalhas bem, assim, próxima à entrega final, a gente enfrentou semanas bem difíceis. E uma das semanas difíceis foi a semana de ler uma para outra. A gente ficou assim, meu Deus, um caminhão tá passando por cima de Eu já nós li tantas duas. vezes. Por Por que 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 eu a tô me gente tá chorando emocionando? desse jeito? O que que tá acontecendo? Mas aí acabou que a gente entendeu que é porque é para Deus e tem muita coisa envolvida Uhum. em ser para ele, né? Sim. Mas tá aí. A gente nunca perdeu a vontade de que ele fosse publicado. E, inclusive, temos projetos para que outro seja publicado. Eu vou até falar, porque não tem não tem como fazer suspense sobre o tema. A gente pretende escrever um livro sobre luto e a gente acha que vai ser ainda mais complicado de escrever, de revisar, de ler em voz alta e de publicar, até pelas pessoas terem a coragem de comprar, né, um livro que fale sobre luto. Mas é um propósito para Deus, é uma ideia plantada no meu coração por Ele. Então, a Legal. gente vai seguir. Você falando isso, assim, casa muito com o que a gente viveu com famílias raras, porque a gente teve que superar o desafio de não termos mais o Samuel, e ao mesmo tempo, tudo que a gente fazia tinha uma marquinha dele. Tinha uma marquinha. E viver isso em cada reunião, em cada roda de conversa, em cada tema abordado, em cada processo terapêutico com famílias que procuravam ajuda. Nós não escrevemos o livro físico, mas a gente vivenciou isso todas as fases. Fazer o podcast, Sim. vocês verem depois lá no canal, cada família que contou um pouquinho da sua história, do seu desafio. Isso é terapêutico para nós. Você não escreveu, mas você fala sobre isso O tempo todo. o tempo todo, né? E eu gosto muito, assim, a Marina já não tem muita pegada do podcast, ela é mais introvertida, né? Ela é engenheira química, então você já vê, ela gosta mais de escrever, negócio é número. Mas quando a gente veio pro podcast, quando eu sento aqui, para mim é como se eu estivesse realmente escrevendo mais um, um capítulo
do Famílias Raras. É como se fosse um grande livro. Em cada família que eu sento aqui, cada pessoa que eu sento aqui, eu vejo uma história que conecta, que lembra de várias coisas. Isso me faz bem. Você falou um pouquinho do processo terapêutico, eu creio que isso ajuda muito a gente, né? Uhum. Isso dá força, porque como você falou, Angélica, vindo de Deus para nós, uma semente que Ele coloca no nosso coração, isso não quer dizer que vai ser, né, o fantástico mundo de Bob, que dava tudo certo, né? Uhum. Ou igual a gente vê nos filmes de Hollywood, que dá tudo. A gente sabe dos desafios, né? As Uhum. batalhas internas, as batalhas externas, espirituais, que acontecem para realmente não permitir com que essa semente germine e dê frutos, né? Uhum. Eu creio que vocês já estão na fase de colher os frutos daquilo que vocês plantaram. Um pouquinho a gente conversou aqui em off dos feedbacks. Isso mostra que a gente está na direção correta. Pelo Uhum. menos é o sentimento que eu tenho toda vez que eu sento aqui, que eu escuto uma história e que já passou um monte de gente. Eu falo, meu Deus, a gente tem a certeza que a gente está indo para o caminho certo. Uhum. Eu creio que é onde vocês vão experimentar. É cada pessoa dando feedback do livro, e eu já falo que eu gosto do livro físico, então chegou, eu vou Sim, comprar o livro, porque o negócio é rabiscar, exato. porque eu gosto de pegar aquilo ali, o e-book ainda não me pegou, apesar de ser de TI, é até Uhum. meio contraditório, TI que é pro físico, mas eu gosto do livro físico. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal aqui, um pouquinho do que vocês recebem ali no Instagram, porque se você não conhece o Instagram das meninas, é arroba mães de UTI ebook. Book, Booking. perdão, Book. booking. BOOK. K. É mães de UTI book. E lá vocês contam ali vários relatos, eu vejo os posts que vão colocando, e as caixinhas de pergunta. E aquilo ali eu creio que deve trazer para vocês várias experiências, né, vários relatos. Eu queria que vocês contassem um outro caso que chamou mais a atenção de vocês, aquilo que mais tocou, aquilo que mais emocionou vocês, por exemplo. Quem vai A começar? gente, a gente, assim, o que surpreende do Instagram são as conexões. Então, a gente faz uma postagem sobre. Esse dia a gente colocou lá, chupeta. Vilã ou aliada na UTI? Porque para uma maternidade típica, podemos dizer assim, muitas mães engravidam e falam: Nossa, minha criança nunca vai chegar perto de uma chupeta. E Uhum. na UTI é uma outra realidade. Então a chupeta ela pode servir para acalmar, para ajudar na sucção. Então ela tem os benefícios ali dentro da UTI. E aí a gente colocou esse post super recente e aí várias mães colocaram aliada, aliada, porque ajudou nisso, ajudou naquilo. Aí vem uma mãe no direct. Mesmo? Porque a minha filha tá com dificuldade na sucção. Será que é uma boa eu colocar a chupeta? Aí eu começo a fazer conexão entre essa mãe e as mães que comentaram que deu certo. E isso gera um apoio para aquela mãe que precisa. Nem sempre acontece dessa forma. Às vezes elas mesmas se procuram e se conectam sem que eu precise Estou intervir. tentando achar um wiki, um post, mas eu acho que vocês colocaram foi no Stories, que eu achei também que, eu não lembro direito, eu vou esquecer aqui, mas eu falo porque quando, né, essas coisas, entre aspas, polêmicas, no caso de, chupeta ou não chupeta, eu acho Uhum, muito legal porque é totalmente diferente para quem viveu uma maternidade iniciando na UTI. A gente uhum, faz tantas coisas que, se não fosse a UTI, a gente talvez não faria, ou que outras não fazem, mas a gente vê um benefício grande. E uhum, como eu falei, essa questão das diferenças, assim, do que significa um privilégio de UTI e um privilégio de maternidade típica, uhum, por exemplo, Uhum. né? Quando a gente vai falar de leite materno, a maternidade típica, é claro, gente, que o leite materno é o melhor, é claro, é nítido. uhum. Uhum. Mas numa maternidade de UTI, a fórmula ela é incrível, porque existem tipos de fórmula que o teu filho pode ou não. Então, às Uhum, vezes, a fórmula que o teu filho está usando ela é top, né? Sim. A top da UTI, porque é a que a minha filha, por exemplo, usou boa parte ali da trajetória dela, era um leite que demorava para essa criança crescer, mas era o que ela conseguia tomar. Então, assim, é uma outra realidade completamente diferente. Os níveis de o que é melhor, o que é pior, Sim. eles mudam, eles Você se tá falando aqui, transformam. tô colocando para não esquecer de falar, mas eu ia falar exatamente da fórmula. Porque é Aham, o sonho de toda mãe, e é natural, é lógico isso, que é amamentar. uhum. sim, Mas normalmente, uma criança que vai para uma UTI, a última coisa que é permitido é a amamentação. Porque justo. tem que guardar energia para crescer, Uhum.
controlar a quantidade de leite que entra Controlar. né? O Exatamente. tempo em que isso acontece. Então, É assim, cronometrado, né? é engraçado sentir, não é que é inverso aquilo que é natural ou normal, mas é a fase que a gente está vivendo. É a fase que a criança está precisando ali, não é muito gastar energia para amamentar, Uma outra mas estrutura. ela precisa de conter energia, ganhar força física para uma cirurgia, por exemplo. Sim. Uhum. E aí vai caindo, né, aquela ideia, aquela mentalidade daquele mundo cor-de-rosa, que tudo é. Não, não funciona assim, né? É legal, eu gosto de ver. Eu nunca não vejo as respostas, mas eu creio que vocês devem receber cada coisa ali muito legal, muito interessante, né? Muito. Aí chega a mãe desesperada, meu filho tá entubado há 10 dias. Aí ela lê lá que a Vitória ficou 104. Então dá um conforto. Não, mas ficou 104 e saiu. Aí tem Sim. outro que ficou 50 e saiu. Então elas chegam e acho que dá um respiro, sabe? Nossa, isso já aconteceu, já deu certo. Ao mesmo tempo que também chegam as mães de anjo, né? Chega muita mãe de anjo que vê que tem histórias semelhantes, que tem mãezinha que tá conseguindo seguir pela fé. E assim uma vai confortando a outra. Acabou que a gente usa ele menos para divulgar o livro e mais para acolher. Virou uma fonte de acolhimento mesmo. E é muito gostoso. E vocês fizeram o físico e vocês vão fazer o e-book também? A Vocês gente não pretende a curto prazo, É. Entendi. mas a longo prazo talvez. Porque algumas mães gostam, Sim. mas a gente pretende vender ele bem na forma física, do jeitinho que a gente gosta, né? Quem sabe o que Deus prepara aí Sim. durante essa trajetória de escritoras, mas a curto prazo seria físico. Entendi. E dentro das histórias que vocês colocaram ali no livro, né? Tanto na parte um como a parte 2, quem é a parte um, quem é a parte 2? Eu sou a Parte parte 1. um. Parte 1, parte 2. O que que mais, assim, emocionou no contar essa história ali para o público? A gente tem 3 piores momentos que cada uma viveu na UTI. São as 3 partes mais emocionantes de cada um. Conta pra nós aí, pode dar uma pinceladinha, assim, bem por alto, né? Não sei se senão vai dar muito spoiler também, Ai, né? eu vou falar da minha, assim, quando você fala isso, eu penso o que primeiro vem na minha cabeça, e é isso, né? E o que primeiro vem na minha cabeça é o momento em que eu perco Laila. É o ápice da história, porque, enfim, né? É o momento em que, ao mesmo tempo em que eu tenho todo o instinto materno de 6 meses, gente, é pouquíssimo tempo, ao mesmo tempo é uma vida inteira, né? 6 meses e 10 dias foi uma vida inteira, e ao mesmo tempo é tão pouco. E aí eu cheia de instintos maternos, cheia de instintos protetores, e cadê essa criança agora? E aí? E ao mesmo tempo eu pensando, gente, mas parece que ela tá lá ainda, né? Porque a gente volta para negação, não tem como. Eu sou psicóloga e tudo, não adianta. As fases são as mesmas, todo mundo passa por elas. Engraçado, gente, mas parece que eu vou chegar lá no hospital e ela vai estar lá. Ao mesmo tempo, me invade um sentimento horrível. Uma coisa assim, morte. Não tem outra palavra, sabe? Assim, porque não é dor. Dor é Uhum. pouco. Dor é pouco para nomear a sensação de se lembrar que a sua filha morreu. E, ao mesmo tempo, um encantamento por aquela criança que preencheu a sua vida e que encheu ela de vida e de coisas boas só por existir. Então, tudo isso ao mesmo tempo faz com que acho que o clímax do livro e o clímax daquele período da minha vida seja ter perdido Laila. Talita, ela preenche a minha vida todos os dias, eu sou boba por ela, né? Mas é, falando dessa história, desse recorte da minha vida, né, desse, Uhum. desse período de tempo, eu acho que o, o maior apontador, assim, foi o momento em que eu perdi Laila. É isso. E pra você? Acaba que na minha parte também é uma parte muito forte, é a parte que a Juju parte. E como acaba que eu conto uma grande parte da história da vida de UTI da Vitória, né, que foi o maior tempo que eu fiquei,
tem períodos que a Vitória sofreu muito. E eu olho para ela hoje, assim, eu vejo o milagre perfeito de Deus. E um dos períodos mais difíceis que eu coloco lá, e que é um que eu lembro e assim, me dói profundamente, é o período de abstinência e sedação, que é quando começaram a tirar as medicações mais fortes, como fentanil, por exemplo, e ela chorava muito entubada. E eu acho que é uma das cenas mais tristes que eu não desejo para ninguém, é ver um filho chorando entubado, Uhum. porque O não filho sai chorando som. sem voz. Uhum. Um filho chorando entubado não sai som. Você Uhum. só vê ele se contorcendo Uhum. e não sai som. E ele tá se contorcendo e a cara tá toda enrugada de sofrimento. E o que que a gente pode fazer? Olhar por de fora da incubadora. Às vezes encostar piora, porque Uhum. desatura mais ainda. E a abstinência e sedação, ela dura uns dias. E eu lembro de chegar no apartamento assim e tomar banho debaixo do chuveiro e chorar e pedir, pelo amor de Deus, tira essa abstinência da minha filha, meu Deus, tira esse remédio do corpo da minha filha. Passa. Ou de pedir, entrega esse remédio. Dá esse É. remédio pra essa criança, pelo E amor às de vezes Deus. falar, dá morfina pra ela, doutor, por É. favor. E aí o doutor Marcos ir lá e dá, porque ela tava pulando do ninho. Uhum. Passa, mas dói. Lembrar. É. Eu lembro que o Samuel, né, como eu falei no último episódio, ele colocou tráqueo com 15 dias. Então eu nunca ouvi ele chamar pai, nunca me ajuda. Uhum. São coisas que a gente vai vendo que é realmente desafiadora mesmo. E a gente não tem muito o que fazer, muito como lidar com essa situação. Eu queria, se eu fosse escrever no meu livro, talvez seria, para mim, lógico, tiveram várias fases, várias intercorrências, mas talvez o mais complicado foi realmente não ter escutado esse pai. O som. Porque o pai, a mãe que tem uma criança traqueostomizada, ele sonha em tirar a traque, e Uhum. ouvir o choro. Então o Samuel chorava também, você não via o choro, você via ele se contorcendo, fazia o barulho do ar passando pela traque, você sabia que ele estava chorando, então às vezes a gente acordava, olhava pela câmera e estava chorando, mas realmente são coisas que vão marcando a gente, né? São pequenos detalhes que a gente aprende a valorizar, que eu gosto de, quando até falei que às vezes eu trago um pai ou outra mãe que não tem uma família rara para ver que esses pequenos detalhes fazem uma diferença. Dá para a Uhum. gente, né, escrever o nosso livro e realmente para mim hoje seria essa aí, talvez o maior desafio para mim foi realmente não ter Esse som. som, Uhum. ver chorar, ver cantar, ver brincar, Uhum. rir. O Samuel era um menino muito risonho, ele era beijoqueiro. A maneira dele comunicar era mandar beijo, chamar e mandava beijo. Então, no hospital ele era conhecido como o menino do beijo. Então, Uhum. assim, ele foi criando, né? Mas fica as marcas, né? Sim. Realmente, como você disse, um ano e 8 meses foi pouco, mas foi uma vida. Foi uma vida. inteira. Foi uma vida, assim, e quando eu conto, eu fiz uma palestra um tempo atrás, eu contando assim, eu levava ele pra piscina, ia pro clube, botava na piscina de adulto, botava a válvulazinha da traca dele pra não correr risco, e ele ficava ali 12, 14 horas com a válvula da traca. Então, Uhum. assim, ele tinha já todo o trabalho para tirar a traca dele. E essas experiências sendo contadas de vocês, eu fico pensando, falei, gente, deve ter muita história legal. Mas muita história também que vai fazer a gente repensar muita Uhum. coisa que a gente vive. E muita gente que nem sabe dessas possibilidades, né? De uma criança viver 1 ano e 8 meses e você não ouvir a voz dela. Tinha gente que me perguntava, ela chora muito? Aí eu falava, ela tá entubada. Ela mama no peito? Você já deu o peito pra ela? E eu falava, ela tá entubada. Então, assim, tem gente que não tem real noção do mínimo ali. Sim. É. E que legal que vocês tiveram essa iniciativa de trazer isso para as pessoas verem. Lógico que talvez um público maior vai ser aqueles que estão vivendo Hum. ou viverão a fase de UTI para fortalecer, mas também para a sociedade. Sim. Eu lembro que muitas vezes a gente ia para o clube, ia para um shopping, por exemplo, todo mundo ficava olhando. Diferente. Porque realmente é um periférico que, graças a Deus, que alguém descobriu isso, que salvou muitas vidas. Né? Ele usava GTT, também, GTT porque ele não tinha desenvolvido a deglutição, então alimentava pela sondinha. Mas, ao mesmo tempo que talvez para alguns era espantoso ver aquilo ali,
pelo carisma dele, pela alegria dele, ele contagiava e trazia assim. Mas realmente tem muita gente, e eu vou te falar por mim, eu não sabia que era uma traqueostomia. Uhum, Até Samuel fazer. Os uhum, desafios depois para aspiração. Então, isso e é legal a gente ouvir experiências assim, porque vai ajudar. uhum. E o livro de vocês escreveram em quanto tempo? Ai, Foram poucos meses. pouquíssimos meses, assim, a escrita crua, Hum. eu acho que se foi 3 meses, foi É, muito. porque Dois. a Lohane, ela é muito assim, vai acontecer? Então vai acontecer. Então, quando ela aceitou o convite, ela falou pra quando você quer. E eu lembro que eu falei pra tal mês, não É, lembro o mês agora. funciona Saiu. sob pressão. Olha E só. aí, eu acho que deu menos de 3 meses. É, o cru foi, mas aí o refinamento lá vai tempo, né? Mas é. É, é. Aí a gente resolveu, por exemplo, colocar codinomes nos doutores, né? Uhum. Aí a gente foi decidir os codinomes da doutora Luz, por exemplo, que todo mundo conhece, mesmo com codinome. Sim, sim. E até encontrar a editora também vai um tempo. É. Mas foi rápido, assim, o processo de escrita. Pra gente era muito gostoso, muito Sim. prazeroso. É um processo de cura. Especialmente pensando que é a primeira obra, né? Primeiro pontapé aí nesse Uhum. mundo. Então, E que eu achei mais legal foi a dica da Angélica, que a gente escreve. Realmente tem hora que a gente não sabe como colocar a emoção para fora. E Uhum. uma boa dica é a escrita, né? Tornou-se um propósito para vocês, mas é uma dica né, de ouro para quem está vivendo isso. Inclusive pro luto, viu, André? Escreva cartas para Samuel. Sim, Alivia a alma. escrita, né? Ela alivia a alma, boa, boa, gostei. E para a gente caminhando aqui já para o nosso encerramento, nós já estamos 40 e poucos minutos falando aqui de coisa boa, deixar a gente ficar umas 2 horas. uhum. Eu queria que vocês contassem para a gente aqui um pouquinho a respeito de. A gente vai falar do próximo, tá falando do próximo livro, eu já tô falando, vocês não estão profetizando, vai fazer o próximo livro. Amém. Da questão do luto. Quando chegou na parte de escrever o luto, como é que foi lidar com isso? Eu sei que é terapêutico, Hum. mas ele é bem desafiador. Por que que eu pergunto? Porque todas as vezes que a gente vai conversar com a pessoa que está passando por um processo de luto, é natural a gente perguntar como você está? E Hum. talvez a pergunta inicialmente, usar uma palavra fake, idiota de ser perguntado, porque ninguém está bem, Uhum. né? Hum. Mas para vocês ali, escrever sobre o luto, como que foi lidar com isso? Nesse primeiro livro, a gente conta as nossas histórias. O que aconteceu em período de tentante, em período de gravidez, na cesárea, no período de UTI, ponto. Então, eu te confesso assim, da minha parte, por exemplo, eu escrevi e o meu luto eu vivi um pouquinho depois. Então, o que eu vivi de luto, o que estou vivendo de luto, vai vir no segundo livro, sabe? Toda essa dificuldade, tudo que uma mãe pensa no processo de luto, como eu penso na Júlia, o que vem na minha mente a respeito dela, é uma coisa que vai aparecer no segundo livro. E você? Bom, a gente fala, óbvio, né, sobre as primeiras fases do luto no nosso livro, né, sobre o imediato e o pós-imediato. É, Quando você me pergunta isso, como foi escrever sobre luto, o que eu ouço? Como foi sobre escrever que a Laila morreu, né, depois de ter perdido ela? É, e, óbvio, foi o capítulo mais difícil, foi o capítulo com mais choro, foi o capítulo com mais demora para ser terminado, e ao mesmo tempo, quando eu começava já e, como eu disse, vomitava, né? Uhum. Eu escrevi um capítulo inteiro chorando, escrevendo, chorando, escrevendo. É, Eu acho que assim, o ponto maior é a sensação física que acompanha aquilo que você escreve. Eu sou uma pessoa de muitas. Eu sou ótima para capturar memórias. Eu me lembro de tudo, principalmente quando é uma questão emocional, né? Lembrar da senha do negócio eu não lembro, mas do momento X, do que aconteceu ali, eu vou lembrar assim com detalhes. E eu me lembro do período de UTI,
com muitos detalhes, porque eu prestei atenção, eu foquei naquilo, sabe? Eu não tinha outro objetivo na minha vida, a não ser cuidar das minhas filhas. Eu falei, tudo bem, né? Eu não sou sua mãe, eu sou a Lohane, mas agora eu vou ser a mãe. Daqui a um tempo, quando as meninas estiverem alta, né? Porque eu vou levar as duas para casa, então quando as duas Uhum, estiverem alta, aí eu vou voltar a ser Lohane também. Aí uhum, vou fazer meus negócios, tal, mas agora não, agora que é zona de guerra, né? Eu uhum, botei isso na minha cabeça. Então eu tô aqui para elas, eu vou viver por elas e vai ser com elas. uhum, E ver o desenrolar da história, essa sensação física, ela também muda, uhum, sabe? E aí toda aquela expectativa que eu criei, ela acaba. E aí ela se transforma em uma outra coisa. E para sair daqui e ir pra lá, para sair dessa mulher forte, guerreira e que ninguém abala, inabalável, porque se as minhas filhas aguentam, eu aguento, e para chegar nessa aqui que compreende o que aconteceu, que é grata pelo que aconteceu, que tem uma tristeza que ninguém tira e eu também não quero que saia, porque faz parte de mim. E ao mesmo tempo tá aí vivendo com vontade de viver. Para sair disso aqui, para chegar nisso aqui, teve um percurso em que eu morri, em que eu acabei, em que tudo aquilo que eu via desmoronou, acabou, caiu. E aí eu tive que olhar para o cenário em ruínas. E eu tive que falar: é isso. Escrever sobre Laila é viver tudo isso o tempo todo. Escrever sobre a morte dela é me deparar com essa cena. uhum. Então é catastrófico. Como é catastrófico, por exemplo, quando eu tô aqui num dia comum, vivendo a minha vida, e de repente eu sou capturada. Por qualquer tipo de mínimo gatilho, eu sou capturada. E aí volta. E eu tenho que viver, eu tenho que chorar e depois eu sigo. Como eu Uhum, falei, faz parte da minha vida. Eu uhum. não tenho a prepotência, a pretensão de achar que um dia eu não vou mais sofrer, mas a gente processa, né? E a gente vive de um jeito diferente. Mas para chegar lá, a gente tem que passar pelo meio. E aí o meio foi a escrita desse livro. Tem um anexo que a gente escreveu que no primeiro ano pós-UTI, a gente tinha muita raiva das pessoas chegarem pra gente e falar, nossa, como você é forte. Forte nada. E aí, Queria não ser é, então, né? Já Não que, é? né? Então eu preferia não ser e não passar por isso. e o anexo ele chama, nossa, como vocês são fortes, não é? É. E aí é um desabafo de como a gente seguiu o pós-luto. Entendi. Aí a gente escreveu juntas. Não tem assinatura de nenhuma das duas, as duas juntas. Às vezes a gente fala o seguinte: se você perguntasse pra mim, e pra Marina, vocês queriam família Sara ou Samuel? Lógico, é Samuel. Claro. Samuel. Tem que Uhum. pensar? Não. Aí, É isso. é interessante que as pessoas acham que a todo momento nós estamos fortes, só porque nós estamos ajudando, fazendo Uhum. alguma E coisa. é justamente pelo E é pelo contrário. contrário, exatamente. É porque nós só decidimos ser um braço para aquele que está precisando, um ombro para aquele que quer chorar, ouvido para aquele que quer desabafar, porque a gente sabe quão angustiante é o processo antes que a gente descobriu uma doença rara, e aí a gente vai vendo doenças raras cada vez mais raras ainda. Aí a gente vê todo. Aí eu coloco lá na sériezinha lá de desafios das famílias raras, desde diagnóstico até liberação de remédio de altos valores. Hoje nós somos tirados. Enfim, a gente vai vendo que vai sendo desafiador. Você vai perguntar para mim, eu queria o Samuel. Uhum. E Sim. como você mesmo falou, às vezes vem o gatilho. Às Uhum. vezes é lembrança, é um dia, alguém, um momento, um lugar que você foi só com ele. Então, isso a gente tem que aprender realmente a viver. Eu creio que vai ser fantástico quando vocês vierem com o segundo livro falando, porque a gente não vê muita literatura daquele que fala do coração. Uhum. A gente vê muita técnica, é importante, você é da psicologia, você entende bem isso, é importantíssimo, a gente precisa, mas alguém que fala do coração, que Uhum. esteja aberto, escancarando a minha vida para ser não um modelo, porque modelo para nós entendemos que Cristo é o modelo, mas a gente pode ser alguém que vai apresentar uma maneira que é possível ir avançando. Eu não vou nem dizer superar, eu sou ousado a dizer isso, mas ir avançando diante dos desafios que é o luto é extremamente importante. Uhum. É,
Eu acredito que, assim, um outro ponto também muito importante, né, de falar a respeito disso, de falar de luto, de falar de perder gente, de falar de perder filho, é, é falar sobre o que muita gente vive, mas a gente não fala por vergonha, por culpa, por medo, é, por isolamento, né? E a gente acaba não conversando a respeito disso. Quando eu penso, até na minha atuação profissional mesmo, assim, falando de outros assuntos, é uma coisa que volta e meia aparece. Nossa, e a pessoa fala, né, da vida dela e chora as dores dela, e é um caminho até que até que a pessoa compreenda, poxa, então todo mundo sofre, mas a gente não conversa sobre isso. Então todo mundo passa por essas dores, mas é que a gente não fala. A gente prefere esconder e fingir que tá tudo bem. Mas todo mundo sofre. E eu acho que, inclusive, assim, esse livro, é claro que o público-alvo dele é para pessoas que estão passando por esse tipo de situação ou já passaram, enfim. Mas eu acredito que ele atinge qualquer pessoa que tenha passado por um sofrimento extremo, qualquer pessoa que tenha passado por um sofrimento, qualquer pessoa que queira ter um olhar empático com quem passa por sofrimentos enormes, gigantescos, que não tem nome. Uhum. Porque todo mundo sofre, todo mundo já passou por uma situação catastrófica. Então tem como a gente se identificar por isso, Uhum. sabe? Você não precisa ter perdido um filho para entender o que é perder o chão. Então, acredito que é importante que a gente fale mais sobre o que a gente sente, né? Eu gosto de falar quando eu tô atendendo e batendo um papo com alguém que tá vivendo um momento difícil que imagina se você estivesse indo pra praia, tomou uma insolação de terceiro nível. E alguém vai te dar um abraço, que é um afeto, um carinho. Uhum. O amor, o afeto, ele vai gerar o quê? Dor. Dor. Uhum, Por conta do estado que você está, uhum, do momento que você está vivendo. E, e viver o luto, ou os desafios, seja qual for aí na vida, é exatamente isso. A gente está num estado de dor. E aí tem gente que não entende esse processo e tenta ajudar, só que a ajuda vai gerar o quê? Mais dor. Então, aprender a lidar com isso, quem está vivendo, e principalmente quando nós nos dispomos a acolher, é importante. Entender? Respeitar o tempo, ajudar aquela pessoa a colocar para fora, uhum. ajudar aquela pessoa naquele momento que ela precisa, eu tô aqui. Às vezes você não vai falar nada. Como uma vez eu estava lá, o dia que uma criança morreu, é de uma filha de uma amiga nossa, da família da mãe da Mariana. Quem estava lá no dia? Eu. Não tinha o que falar para ela que ia mudar o estado dela. A única coisa que eu fiz foi abraçar ela, falou, conta comigo. Uhum. Depois que a gente passou por isso, pelo menos depois que eu passei por isso, eu mudei muito o jeito também de lidar com a situação. Tá tudo bem não estar tudo bem, né? Uhum. Ninguém é Hum, super-homem, ninguém é homem de ferro, todo mundo tem as suas fragilidades emocionais. O que nós precisamos é tratar, trabalhar. Mas até isso tem um tempo certo. Tem. Não adianta eu querer atropelar o tempo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas na vida nossa. E eu creio que isso vai ser legal, vai ajudar muita gente. E me fala onde comprar o livro. O livro vai sair pela editora Letramento. Vai ter um link de acesso que as pessoas vão poder comprar diretamente pela editora e também vai ficar disponível pela Amazon. Que legal. A gente vai deixar o link no nosso Instagram também. Então, pessoal, fiquem ligados lá no Instagram, arroba Mães de UTI Booking. Você vai ver ali o link para você poder comprar e nos ajudar a divulgar, porque a história que elas estão contando ali vão ajudar muitas pessoas. Como a Lohane disse aqui, não necessariamente ou somente quem teve uma vivência de UTI, uma vivência de luto, mas pessoas que estão vivendo desafios. Eu costumo dizer que é importante olhar para uma outra perspectiva, que não seja somente a sua, e ver pessoas que estão vencendo ou estão avançando. Isso tem o poder de te ajudar a sair de onde você está. E muitas vezes nós precisamos de um guindaste para nos tirar de alguns lugares emocionais que a gente está e a gente não consegue sair sozinho. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. É muito louvável aquilo que vocês se dispuseram a fazer. Nós sabemos o quanto é desafiador para a gente que vivenciou, poder abrir nossa vida, poder colocar as nossas
realidades e vivências, isso mexe com a gente, mas assim como foi do Samuel, uma sementinha para um propósito chamado Famílias Raras, isso foi o anjinho de vocês para se tornar a mãe de UTI, book, para ser essa primeiro livro, segundo, terceiro, e aí até onde vocês conseguirem escrever, que esse livro de vocês possa alcançar o maior número de pessoas, e conta com a gente que a gente puder divulgar, a gente vai divulgar, vai fazer, vai se esforçar realmente para apresentar para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser libertador para muita gente. Obrigada. Muito obrigada. E obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o convite de sentar à mesa de novo, falar. É gostoso, é bom, uma hora passa rápido demais, mas eu queria que só para a gente finalizar, como vocês fizeram no último, deixe uma mensagenzinha para cada pai, cada mãe que está assistindo ou vai nos assistir aí, e já pode fazer Tá. uma merchandising de novo lá, onde vai estar para ficar frisado aí para o pessoal poder ter uma referência de procura também. Então, pessoal, feito especialmente para mães de UTI e pais de UTI, mas não somente para mães de UTI, o nosso livro é para todo mundo que anseia por fé e esperança. Então, enriqueça sua fé e sua esperança lendo o nosso livro. O link de acesso vai estar disponível no nosso Instagram, @mãesdeutibook. Bom, quero agradecer, né, por todo o momento aqui em que a gente teve, agradecer por essa conversa, pelo compartilhamento. Lá no Instagram, normalmente vocês vão falar com a minha amiga Angélica. Ela é a cara desse Instagram. Fico mais nos bastidores, dando um suporte mais nos bastidores. Ela é normalmente a pessoa que conversa com vocês, né, que faz a coisa acontecer. E sinto muita confiança em tudo aquilo que ela escreve, em tudo aquilo que ela coloca. A gente faz tudo juntas, né? Apesar de ela ser a cara, a gente acaba fazendo tudo juntas. Sei que tem muito, muito, muito ainda para a gente fazer, muita água aí para ser jorrada daqui para aí, e a gente espera que isso seja realmente assim uma fagulha que atinja vocês e que a partir disso muitas outras coisas vão acontecendo, né? Uma onda aí de não só de empatia, mas de transformação, de ver a realidade que a gente vive não como uma realidade de derrota, mas como uma realidade de vitória e de muita força. É isso. Que legal, gente. Muito obrigado por esse tempo. E quero dizer que eu quero meu livro físico. Eu vou tiver lá, pode me avisar que eu já vou comprar, porque estou já ansioso para poder ler e creio que vai ajudar muitas famílias aí. Então, sintam-se à vontade para voltar outras vezes, a gente bater no papo de novo, outro assunto. Eu gosto porque enriquece muito, isso contribui muito cada família que vai assistir, que já está assistindo, está compartilhando. Isso eu gosto muito dessa ferramenta chamada podcast, porque ela nos faz enxergar pessoas reais. É verdade. Porque às vezes o IG, ele é muito, né, tudo bonitinho. Já viu? Ninguém coloca lá a hora que acorda, na foto com o cabelão arrepiado, Lavando o botão lá. banheiro, não. Exatamente. Mas aqui a gente consegue ser a gente mesmo, a gente e eu sempre tenho tentado deixar essa mesa aberta mesmo, livre para cada um ser quem que é mesmo, porque isso traz para o outro lado segurança, empatia, isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou fã de vocês ali, como diz a doutora Flávia, eu sou fã das meninas, tá vendo? Nós somos fãs aí do A trabalho de gente é fã vocês. dela também. E que o livro de vocês possa ser um sucesso. Já é um sucesso. Só Obrigada. se materializa aqui nessa terra e alcança o maior número de pessoas. Obrigado e até a próxima aí para Muito vocês. obrigada. E vocês que estão aí com a gente até agora, obrigado pela disposição de ouvir mais uma história fantástica. Tenho certeza que isso aqueceu o seu coração, isso mexeu com o seu coração. Então compartilhe, multiplique esse episódio para chegar ao maior número de pais e mães possíveis. E isso mude uma chave, gira uma chave no coração de cada um. E vamos ajudar a compartilhar também o Instagram das meninas, @mães de UTI book, e vamos fazer com que esse livro ele seja aí um best-seller, e possa ajudar o maior número de mães que estão ali dia a dia na UTI, e são muitas. Eu tive
alguns meses na UTI. Hoje eu vou algumas vezes à UTI, quando algumas pessoas me chamam para conversar, para dar algum suporte, e sei que é extremamente desafiador aquele momento, mas nós temos história de superação, nós temos mães que venceram aquela fase, estão aí abrindo seu coração, abrindo sua vida, sua história para poder ajudar essas mães e esses pais. Então, nós contamos com você e até o próximo episódio.